Queridos, uma alegria poder estar com vocês aqui hoje. Hoje pela manhã eu estive lá em São Sebastião pregando na nossa plantação lá e trago um abraço apertado do pastor Rubens, que é o nosso pastor residente lá, e também dos nossos irmãos da IP Ágape, Igreja Projeto Ágape. Bom, hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante relevante, prático, acredito eu, que é sobre o tema da maturidade espiritual, maturidade cristã, dentro desses elementos que estão relacionados com a nossa relação com Deus, especialmente nesse bloco de reflexão do nosso ano, juntos na jornada com Jesus. E eu quero te convidar a abrir comigo lá na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 1. Efésios 4. Efésios 4:1. Nós estamos acompanhando na Nova Versão Internacional, mas independente de qual versão você esteja usando, aí você é bem-vindo para acompanhar a leitura conosco. Quando Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Vamos ler juntos o versículo 3, todos juntos? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Um artigo acadêmico de 2021 analisa os conflitos de trabalho entre a geração Y, ou também conhecidos como millennials, aqueles que nasceram entre 1980 e os anos 2000, e eu me incluo nessa geração, nascido em 84. E depois de uma longa pesquisa no ambiente organizacional e empresa, eles chegam a uma conclusão: os millennials, eles têm uma defasagem no desenvolvimento da inteligência emocional, se comparados àqueles que nasceram nas décadas de 70, de 60 e de 50. Segundo o artigo, esses jovens adultos, eles apresentam menor desenvolvimento em 5 áreas essenciais, que são autoconsciência, autodisciplina, motivação, empatia e habilidade social. E esse artigo ele não vem sozinho, ele vem com um corpo de literatura, onde muitos pesquisadores têm pesquisado, especialmente o impacto da pandemia na geração Z, que é a geração pós-millennials, nascidos após o ano 2000. Por exemplo, a gestão de saúde populacional da América do Sul, uma área toda Latam, que é coordenada por uma pesquisadora chamada Raquel Embassarri. Ela diz o seguinte: ela disse que após a pandemia notou-se um recuo dramático na inteligência emocional dos pós-millennials, de tal maneira que eles são marcados por
incapacidade de lidar com frustrações, imediatismo, dificuldade diante das exigências reais da vida e dificuldade de assumir responsabilidades. Uma percepção que nós temos, e que isso, eu tenho ouvido alguns empresários aqui falar sobre isso, pessoas do mundo acadêmico falar sobre isso, e agora a gente está discutindo isso no âmbito da igreja, é que as últimas gerações, elas não têm mostrado, quando chegam aos 30 e aos 40, o nível de maturidade que deles é esperado. Nós temos vivido um momento em que a cultura ocidental tem celebrado a imaturidade, e existe até uma expressão sociológica para isso, os kiduts, uma mescla de kids, crianças, com adultos, aonde se torna comum homens e mulheres, na casa dos 25 até 35 anos de idade, continuarem morando com os pais, jogando videogame até tarde, sem assumir responsabilidade, sem ter um emprego e sem ter uma formação profunda acadêmica. Isso tem se tornado um problema social. Isso tem se tornado, na verdade, uma epidemia global. Diana West publicou um livro em 2007, em que ela previa os efeitos dessa infantilização cultural, e esse livro tem um título provocativo, ele diz, A Morte da Vida Adulta. E nesse livro, basicamente, o que ela defende é que nós vivemos uma onda contemporânea de imaturidade pessoal, porque na sociedade ocidental, nós nos tornamos cada vez mais complacentes com a imaturidade prolongada, com a juventude sem fim, a ponto de ser difícil distinguir adultos verdadeiros de adultos competentes para a vida adulta. Isso se torna um problema em especial por causa de uma ideia do Peter Scazzero em um dos seus livros. Ele diz o seguinte: a maturidade espiritual nunca vem desacompanhada de maturidade emocional, de maturidade pessoal, de um jeito mais amplo de se pensar. Ou seja, quando nós ficamos imaturos emocionalmente, intelectualmente, socialmente, relacionalmente, nós não podemos esperar no final dessa equação que nós possamos exibir maturidade espiritual. Porque a nossa espiritualidade, ela não está desvinculada de todas essas coisas que eu disse antes, mas ela está profundamente vinculada a todas essas coisas que eu disse antes. Seria difícil acreditar que uma pessoa ela é imatura emocionalmente e não consegue regular suas próprias emoções, mas que ela é madura espiritualmente e consegue regular a sua própria relação com Deus. Essa seria uma ideia muito difícil de aceitar na prática. Então nós vamos conversar hoje sobre 3 coisas. Um sermão tipicamente presbiteriano hoje à noite. 3 coisas. O que é imaturidade? Especialmente imaturidade espiritual. O que é maturidade? E como podemos amadurecer? O que é imaturidade? O que é maturidade? Como podemos amadurecer? A igreja de Éfeso era uma igreja que Paulo amava muito, porque era uma igreja que ele mesmo plantou. Ele passou por Éfeso e lá ele vive um momento dramático, porque a pregação do evangelho impacta tão grandemente a cidade de Éfeso, que havia um templo, a deusa Diana em Éfeso, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E a pregação apostólica gera uma comoção social tão abrasiva, que muitos daqueles ourives que fabricavam pequenos ídolos, pequenas estátuas da deusa Diana, e que isso girava e fazia movimentar a economia, eles se convertem. E eles vêm a público para abandonar suas profissões. E então uma espécie de uma associação se volta contra Paulo e pede que ele seja expulso da cidade. Pede que ele seja punido por estar abalando o comércio que girava em torno do templo da deusa Diana. E então ele sai de Éfeso. E muitos anos depois ele ainda se recorda dessa igreja plantada ali. Tanto é que essa é uma das epístolas da prisão. Ele diz no início do capítulo 4, como prisioneiro do Senhor, Paulo está preso. Provavelmente nessa altura do campeonato aqui ele está numa prisão domiciliar em Roma. E ele então tem a liberdade de enviar epístolas. Ele o faz, ele envia uma carta para essa igreja. E a epístola de Paulo aos Efésios, ela é material tipicamente paulino. Nós temos 3 capítulos de sólida e profunda teologia cristã na abertura da epístola. E a partir do capítulo 4, Paulo começa a mostrar as implicações dessa teologia para a vida comum. Nós começamos a notar que enquanto ele desenvolve toda uma doutrina de salvação centrada em Cristo nos capítulos 1, 2 e 3, agora no capítulo 4 ele começa a mostrar como nós devemos viver como um resultado de crer nesse evangelho. E ele destaca 2 coisas no começo do capítulo 4. Ele diz unidade
ele fala sobre unidade, que nós possamos viver de maneira digna da nossa vocação no Senhor, porque nós temos um só batismo, um só Senhor, uma só fé, e ele fala sobre esses elementos que nos tornam um só povo. Logo depois ele fala sobre a diversidade, porque ele começa a falar sobre os dons que foram derramados sobre cada um. Essa unidade e essa diversidade se balanceiam no corpo de Cristo, de tal maneira que, sendo um no Senhor, nós não somos homogêneos, nós não somos iguais, e sendo diversos nos dons, nós não estamos desconectados e fragmentados. Ele balanceia perfeitamente essas duas ideias de unidade e diversidade no correr do texto. Ele diz assim: a cada um Deus distribuiu os seus dons, a graça foi concedida a cada um de nós, repartida por Cristo, e ele começa a dizer assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. E então no versículo 13, no versículo 12 e 13, ele mostra o objetivo do derramar desses dons. E é nisso que eu queria me concentrar com você hoje à noite. Ele diz o seguinte: os dons foram derramados com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério. Paulo vai dizer assim: Deus derrama dons na igreja, para que a igreja, se servindo mutuamente, ela se torne apta, preparada para fazer a obra de Deus, aqui, lá na empresa, na família, em qualquer lugar, preparados para a obra que Deus tem para nós. Então a igreja é um corpo que edifica a si mesmo. Quando eu uso meu dom e eu edifico as pessoas, e as pessoas usam o seu dom e me edificam, nós estamos numa relação mútua, recíproca, onde nós estamos nos edificando mutuamente, ok? E ele fala assim: até que todos alcancemos a unidade do conhecimento do Filho de Deus. E então ele fala assim: e cheguemos à maturidade. É muito engraçado a palavra que Paulo escolhe para falar sobre maturidade aqui, porque na verdade a palavra maturidade aqui, que na tradução do português é uma palavra só, no grego são duas palavras. São as palavras homem e completo. A palavra maturidade aqui é um homem completo. Paulo está chamando a nossa atenção para uma ideia que é a seguinte: o alvo final dos dons, o alvo final do investimento de Deus em nós, em Cristo, e por meio do derramamento dos dons espirituais com poder do Espírito Santo sobre a igreja, tem uma finalidade, tem um alvo específico, o alvo de nos capacitar para o ministério. E para que nós estejamos capacitados para o ministério, nós temos que chegar a esse ponto de maturidade. O que é maturidade? É ser um homem completo. Um homem completo. Pense um pouco sobre isso. Eu sou um pai de primeira jornada, e nós pais de primeira jornada, nós absorvemos uma quantidade absurda de informação sobre o desenvolvimento infantil nos primeiros anos, né? Porque a criança, como você pode presumir, a criança ela tem determinados marcos de desenvolvimento, e ela tem uma curva de crescimento. E nós, junto com o pediatra, nós vamos acompanhando os marcos de desenvolvimento da criança. Então uma vez eu estava fazendo alguma coisa na igreja, eu recebi um vídeo da minha esposa, porque a Sofia tinha colocado o pé pela primeira vez na boca. É um marco do desenvolvimento. E aí ela ficou em pé sozinha, escorando alguma coisa pela primeira vez. É outro marco do desenvolvimento. Então imagine que o que Paulo está dizendo é o seguinte: o alvo é que nós sejamos um homem completo. Esse homem completo, ele completou todos os marcos de desenvolvimento. Imagine que maturidade significa uma determinada expectativa de um nível de autonomia na curva do tempo. O que significa dizer assim: se uma criança de 1 ano e meio, ela olha o que tem diante do pratinho dela, no almoço, e ela não gosta do que ela vê, e ela não consegue regular suas emoções ainda, e ela se joga no chão, e ela chora, e ela bate o pé, e faz um drama, porque essa criança tem 18 meses, você negocia com isso, você contemporiza com isso, você dialoga com isso, limita isso, mas negocia com isso. Agora suponhamos que você tem um filhão de 20 anos lá na sua casa, hein? E que ele pergunta assim: mãe, pai, o que tem para almoço hoje? E aí você responde: brócolis. E aí ele, ato contínuo, imediatamente se joga no chão da sala, põe-se a chorar copiosamente, esbraveja,
Isso é uma coisa com a qual você não vai negociar. Você não vai contemporizar. Porque existe uma expectativa de que um adulto de 20 anos consiga regular suas próprias emoções em determinado aspecto do que eu estou dizendo aqui. A grande questão é que Paulo está dizendo que nós temos que almejar esse pleno desenvolvimento, e lembre-se, ele está falando aqui de espiritualidade, então ele está dizendo assim, até que todos cheguemos a essa pleno desenvolvimento de uma idade adulta espiritual, e aí a gente fica com um problema na mão, né? Porque a gente fala assim, Paulo, beleza, entendi o conceito, a gente tem que crescer em Cristo, todo aquele que nasceu de novo, nasceu da água, nasceu do Espírito, foi regenerado, foi batizado no Espírito, e agora a gente tem que crescer, existe um tempo para isso daí, é óbvio, né? A gente tem expectativas X a respeito de um recém-nascido na fé, de um neófito, mas nós temos expectativas Y a respeito de alguém que tem 10 anos de igreja, mas Paulo, como é que nós medimos isso daí, Paulo? Como é que nós medimos essa maturidade? Será que a gente tem alguma coisa que a gente pluga no cidadão assim, e aí a gente tem ali um voltímetro de espiritualidade? Ele fala assim, eu tenho sim, eu tenho uma régua aqui para dar para vocês. E aí, então ele segue no texto, ele fala assim, até que todos alcancemos a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Medida aqui é do grego metron, que é medida mesmo, é régua, é medida, olha, 6 centímetros, 30, 1 metro, metron, medida. E depois ele usa uma palavra muito importante na teologia paulina, que é pleromatos, que é pleno, cheio e completo. Ele vai dizer o seguinte, vamos pegar aqui qual que é a medida standard, a medida padrão de maturidade espiritual na qual todo crente tem que se basear. Quem é a nossa medida padrão, queridos? Falemos sem acanhamento, igreja. Quem é a nossa medida? Digamos mais uma vez, ainda sem acanhamento. Quem é a nossa medida, igreja? Jesus é. Jesus é a medida. E note que isso não é nada relativo, isso é bastante concreto. Compare a sua maturidade com a maturidade de Jesus, e você vai saber o quanto você precisa crescer ainda. Temos que ser maduros como quem? Como o pastor. Que Deus me livre. Que Deus me livre. E que Deus te livre de se basear no seu pastor, seja ele qual for, da nossa equipe pastoral, com todo respeito aos demais pastores. Que Deus nos livre de ter na nosso horizonte de visão um homem, seja ele quem for. O próprio Paulo está escrevendo aqui e ele não diz, olhem para mim, eu sou uma medida boa para ser seguida. Ele fala, olhem para Cristo. Cristo é a medida dessa plenitude que nós buscamos. Paulo está nos dizendo que todo o investimento de Deus em nós, por meio de Jesus Cristo, tem um alvo específico e bastante concreto, não relativo, não subjetivo, algo palpável, algo concreto, algo que pode ser medido, que nós possamos exibir na nossa vida. A medida da plenitude, da maturidade de Jesus Cristo. E note que esse alvo é tremendamente ambicioso. Paulo não está dizendo assim, eu gostaria muito que vocês fossem à igreja todo domingo. E aí já está bom, pode parar aí. Eu gostaria muito que vocês dessem bom testemunho no trabalho. Mas aí já está legal, já foi. Ticou 3, 4 coisas no trabalho, está legal. Eu gostaria muito que vocês parassem de brigar no trânsito. Viu, Jefferson? Especialmente você. Fala, Jesus, estou me esforçando muito. Tiquei mais um dia sem brincar no trânsito. Jesus quer que o nosso caráter seja parecido com o de Jesus. E esse é um alvo absurdamente ambicioso. Absurdamente ambicioso. Paulo está dizendo para nós que, à medida em que nós buscamos essa maturidade, então nós vamos exibindo em nós essa capacidade de sermos não mais como crianças, mas como homens. E aqui Paulo faz um contraste nos versículos 13 e 14. Porque enquanto ele usa a palavra homem pleno para maturidade, ele diz no versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças. E aqui ele usa a palavra andros mesmo, né? Para homem, e ele usa a palavra paidos, que é criança. Ele contrasta o homem adulto com uma criança.
e ele diz assim: olha, a criança, ela é facilmente induzida ao erro, ela facilmente abandona o caminho, ela facilmente é enganada por falsos mestres, mas o homem pleno e maduro, ele não pode ser enganado facilmente. E ele diz: então quando nós seguimos isso, nós nos edificamos uns aos outros, e o corpo de Cristo cresce e edifica-se a si mesmo em amor, versículo 16. Então, para a gente ir para a nossa sessão final, o que é imaturidade? Pense um pouco comigo sobre o que é imaturidade. Uma verdade simples sobre maturidade é a seguinte: todo mundo envelhece, mas nem todo mundo amadurece. Todo mundo envelhece, mas nem todo mundo amadurece. Pense comigo que na nossa luta com o tempo, eu não tenho escolha. Passados 10 anos, passados mais 10 anos, nós vamos envelhecer. Mas nem todo mundo, para quem os anos estão passando, está também capitalizando maturidade. Maturidade em diversos aspectos. A grande questão a respeito da maturidade é que ela não acontece por osmose, e ela não acontece por acidente. Nós não nos tornamos plenamente desenvolvidos em todas as áreas da vida se nós não abraçamos o crescimento como um propósito. E algumas pessoas, elas insistem e continuam em um estado de imaturidade. Qual é o estado de maturidade? É quando você olha para um corpo de adulto, e quando você vê ele ter uma idade de adulto, mas quando você conversa ou convive com essa pessoa, as atitudes e a condição interior é de uma criança. Porque note que cada fase existe a sua própria maturidade esperada. Quando eu estava preparando esse sermão, eu me lembrei que eu comecei no ministério aos 19 anos de idade. Eu tinha 47 quilos na época, eu era apenas uma cabeça que falava e um par de orelhas, só isso, mais nada. Se você olhasse lá para frente, você via só uma cabeça gigante, né? Ainda bem que o meu corpo cresceu um pouco para ficar um pouco mais parelho com o tamanho da minha cabeça, né? E com 19 anos, eu fui pregar um sermão sobre paternidade de Deus numa igreja, uma igreja que me amou muito. Caminhei 10 anos com essa comunidade. Eles me receberam como seminarista, depois eu fiquei um tempo como pastor lá, primeira igreja presbiteriana de Itajubá, e eu fui pregar um sermão sobre paternidade de Deus, né? Muito legal. E aí então, para dar um pouco de vida ao sermão, no meio do sermão, para essa igreja, uma igreja clássica presbiteriana, uma igreja tradicional, uma primeira igreja, né? Aquela igreja de referência na região, na cidade, uma igreja grande, 500 membros. Então, o seminarista de 19 anos prega um sermão, e no meio do sermão eu cantei um refrão inteiro de uma música do Jota Quest. Eu não declamei, eu cantei. Eu cantei uma música inteira, uma boa parte de uma música do Jota Quest. Até hoje algumas pessoas lembram disso, tão chocante foi o esquema, né? Aquelas pessoas com a cabeça mais branca ficaram mais brancas do que o cabelo delas. Algumas pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Algumas pessoas ficaram... O sermão ficou no coração de alguns porque foi tão chocante e constrangedor que algumas pessoas levaram esse sermão pelo resto da vida. Então vamos pensar que existe alguma coisa positiva nisso. Esses dias atrás, eu encontrei uma pessoa das antigas, que por sinal, hoje essa família, eles são membros aqui da nossa igreja. Eu fui pastor deles na adolescência lá e sou pastor deles hoje de novo. Quer dizer, erraram 2 vezes. E aí o que acontece? E aí, ela falou assim: Jefferson, você lembra daquela vez que você cantou uma música do Jota Quest no meio do culto? Mas o que esperar de um jovem imaturo? Eu tinha 19 anos e eu achei que seria legal. A grande questão é que maturidade é esperado dentro de uma curva. Você espera uma maturidade de uma criança, outra maturidade de um adolescente, de um jovem adulto, de um cara que está nos 30, de um cara que foi pai. Você espera uma maturidade sempre crescente.
Hoje, olhando para trás, eu vejo que era o melhor que eu tinha para oferecer. Era pouco? Com certeza era. Fui imaturo? Fui. Desnecessário? Absolutamente desnecessário. Mas eu tinha 19 anos, então também não vou ficar crucificando o meu eu do passado. Mas o que seria ser imaturo agora, como pastor? O que seria ser imaturo agora, como pai ou como marido? O que seria para mim? Seria agora ter 41 anos, pensar, sentir e agir como um cara de 19. E isso não é admissível. A grande questão é porque nós estamos acostumados com um ambiente onde nós fomos rebaixando continuamente as expectativas de maturidade das pessoas. Nós estamos sendo agora complacentes com a imaturidade espiritual dentro da igreja também. Mas note que imaturidade é a condição de alguém que não atingiu o seu pleno desenvolvimento e continua em um estado infantilizado. Por exemplo, é possível ser imaturo intelectualmente quando nós simplesmente restringimos o nosso crescimento intelectual, nos agarramos a determinados pensamentos exageradamente simplistas e resistimos a novas ideias. É possível ser imaturo emocionalmente quando nós temos dificuldade de lidar com frustrações, com as dificuldades da vida, com críticas, a incapacidade de regular nossas próprias emoções, a incapacidade de perceber nossos próprios sentimentos. Ou nós podemos nos tornar imaturos socialmente, com uma profunda incapacidade de empatizar ou de entender regras básicas de convivência harmoniosa em comunidade, ou a incapacidade de assumir responsabilidades ou assumir limites. À medida em que nós vamos nos tornando imaturos em algumas dessas áreas, essa imaturidade ela acaba respingando também na nossa espiritualidade. Porque, como eu disse aqui, segundo Peter Scazzero, num livro muito interessante, ele fala: é absolutamente irreal esperarmos que pessoas espiritualmente imaturas sejam espiritualmente maduras. E a grande questão sobre a imaturidade espiritual é a seguinte: vamos de novo trazer para uma concretude do desenvolvimento infantil, tá? Suponhamos que você tem um filho, uma filha, e do primeiro até o segundo ano, essa criança se desenvolve e atinge todos os marcos de crescimento. Mas aos 2 anos, essa criança para. Ela para, ela estanca, e ela segue assim por mais 20 anos. Então você tem um adulto de 20 anos em casa, que parou o seu processo de maturação, lá no começo, ele cristalizou numa determinada forma, tem 70 palavras no vocabulário, e não aprende mais, mal se equilibra, caminha muito mal ainda, desenvolvimento fino motor não se desenvolveu, a capacidade de regular suas emoções não se desenvolveu, a capacidade de se comunicar socialmente não desenvolveu, e agora ele tem 20 anos. É lógico que nós não acharíamos isso nada normal. É lógico que a gente pensaria que essa criança não está bem, que ela precisa de ajuda. Mas pense bem como é a conversão. O camarada se converte aqui, ele tem 2 anos ou 3 em que ele está muito emergido na palavra, em que ele está muito agarrado às coisas de Deus, e ele cresce, e a vida dele muda, ele abandona o pecado, e ele começa a experimentar mudança de caráter, mas então por volta lá do 3º ano ele para, e ele senta no banco da igreja, e agora ele continua 20 anos do mesmo jeito, Essa curva de maturidade, ela simplesmente se torna uma linha plana no tempo, sem acrescentar 1 centímetro. 10 anos depois de crente, 15 anos depois de crente, 20 anos depois de crente, as mesmas mudanças que foram feitas no primeiro e no segundo ano são preservadas, mas nada é acrescentado a isso. Pergunta para todos nós pensarmos hoje aqui à noite: isso é normal? Isso é normal? Meu conhecimento bíblico parou ali, minha vida de oração parou ali, meu engajamento com a igreja, meu conhecimento dos meus dons parou ali, minha generosidade em relação à obra de Deus parou ali, tudo parou ali. Não é que não tem nada, tem alguma coisa. Não é que o cara se tornou ateu, ele continua vindo à igreja, mas ele continua retilíneo, uma curva na linha do tempo que não cresce em absolutamente nada. Pergunta: normal isso? Nós estamos nos tornando uma igreja de espetáculo, uma igreja de experiência, uma igreja de culto após culto, uma igreja de números,
mas nós não estamos olhando para aquilo que a Bíblia exige que nós olhemos. A Bíblia não está perguntando quantas pessoas estão no templo. A pergunta da Bíblia é: quanto de Jesus existe nessas pessoas? A pergunta de Jesus não é sobre números. Não que os números não importam, os números importam. Mas a grande questão é que a Bíblia ela não está fascinada, nem deslumbrada, nem obcecada com o tamanho numérico. Ela entende que as pessoas que estão atreladas à comunidade e que se vinculam no discipulado e que se declaram discípulos de Jesus, eles precisam crescer na medida da estatura de Jesus. Esse é o alvo. Esse é o alvo. Nós estamos acumulando uma geração de infantes espirituais. Pessoas que não conhecem sequer a sua própria Bíblia. Pessoas que não têm firmeza, que abandonam as coisas de Deus quando passam por sofrimento, que se envolvem com pecados públicos. Nós estamos aceitando complacentemente o padrão de maturidade do mundo aqui na comunidade. É lógico que uma coisa que torna infantil uma geração de crentes é essa coisa do tipo: você é lindo, Jesus te ama. Isso é muito perigoso. Você é lindo, Jesus te ama. Você já está todo ok já. Coloque o seu melhor cabelo, bote uma roupa bonita e venha ao culto. Está tudo bem com você, só segue o jogo, Jesus te ama. É lógico que isso infantiliza uma geração inteira de cristãos. Porque se nós não estamos sendo puxados para cima, se nós não estamos sendo arremessados na direção de um olhar da plenitude, da maturidade de Jesus, e é lógico que uma comunidade que quer crescer espiritualmente, nós temos que falar sobre coisas difíceis, duras e que embrulham o estômago. Nós temos que falar sobre pecado. Nós temos que falar sobre a perda do fervor. Nós temos que falar sobre essas coisas. Do contrário, a gente vive um grande ajuntamento de bons amigos. Um grande ajuntamento de gente que se encontra para se sentir bem. E nós vamos para casa se sentindo bem. E a gente acorda na segunda-feira se sentindo bem. Mas não existe ninguém que cresça só se sentindo bem o tempo todo. A maturidade exige conversas difíceis, exige confrontação, exige limite, e exige um tanto de coisa, e todo mundo que tem um filho aqui sabe. Diga sim para o seu filho todos os dias, a todas as horas, e veja aonde vai dar essa criança. É difícil, né? É difícil. Dizer não, colocar limites e puxar para cima. Em Hebreus 5, o autor da epístola diz o seguinte: olha, eu quis escrever para vocês coisas profundas. Eu quis falar com vocês de coisa profunda do cristianismo, mas eu não pude. Eu quis fazer um churrasco para vocês. Eu quis fazer uma feijoada espiritual para vocês, mas eu não pude. Eu tive que fazer uma mamadeira, porque vocês continuam no leite. Olha que palavra difícil de ouvir. Imagina você fazer uma mamadeira de 1 litro para um adultão de 20 anos de idade e colocar na boca dele, colocar ele no colo e falar: mama, meu bebezão. É uma cena ridícula de se ostentar na nossa imaginação. Mas é isso que nós como igreja temos feito. Nós temos ratificado a imaturidade. Nós não temos combatido a imaturidade como ela deve ser combatida, visando a maturidade das pessoas. Uma coisa que a gente já sabe aqui na EP Aquários: a gente gosta de ter conversa difícil e dura aqui. Sabe por quê? Porque a gente precisa. E o primeiro cara que precisa ouvir esse sermão sou eu. Eu preciso. Eu preciso. O que é maturidade espiritual? Então, maturidade espiritual não tem a ver com dons espirituais, não tem a ver com posição na igreja, nem cargo. Não tem a ver também com o tanto de conhecimento bíblico que está ao nosso dispor, mas é o quanto nós aplicamos daquilo que nós conhecemos para exibir um caráter que se parece com Jesus Cristo. Lembre-se do que Paulo disse: Jesus é o metron, a medida, é o padrão final de maturidade. E quando eu comparo a minha vida com a vida de Jesus, eu vejo que eu posso ter crescido de um ano para cá, mas eu ainda sei que existe uma
quantidade de caminho a ser percorrido, então nós continuamos sempre caminhando. A gente pode dizer que alguns textos bíblicos, como por exemplo, o fruto do Espírito em Gálatas, não frutos, fruto no singular, é uma boa medida. Quando Paulo diz assim, porque o fruto do Espírito é amor, amor sacrificial que busca o bem do outro, sem interesse, alegria, contentamento profundo que independe das circunstâncias. Tem muito crente macabúnzio por aí, crente cinza, crente que não ri, que não se alegra e acha que Deus é como ele, é contra tudo, é a favor de nada, não gosta de nada. Pode acreditar que Jesus é um cara muito alegre. A pessoa mais alegre que você vai descobrir que existe na face da terra é Jesus. Alegria, paz, que é essa tranquilidade mesmo diante da tribulação. Paciência, macrotimia no grego, que é essa perseverança mansa diante das dificuldades. E dificuldade que nos provocam a ira. Isso daqui é uma área que, rapaz, Deus, nos últimos 10 anos é uma área que Deus trabalhou dramaticamente na minha vida. Imagine você que esse é o tipo de oração que você não deve fazer. Qual o tipo de oração que você não deve fazer? Deus, aumenta a minha paciência. Não ore isso. Por experiência própria, não ore isso, né? Um lugar que eu tenho muita dificuldade de manter a paciência é no trânsito. É no trânsito, eu tenho uma dificuldade, né? Até um dia em que minha esposa, que é uma mulher crente pra chuchu, virou para mim e falou assim com muita autoridade espiritual: você dá mau testemunho no trânsito. Isso é duro de ouvir. Isso me machucou num lugar lá, um lugarzinho do meu coração. Chegou lá onde tinha que chegar, a ficha caiu. Aí eu passei alguns anos orando. Ainda mais, rapaz, eu morei 10 anos no Rio de Janeiro. Carioca não sabe nem que existe seta na vida. Isso não tem nem na autoescola, né? Me desculpa, Júnior, mas é assim, o cara ele quer ir, ele vai só. Ele não tem que avisar ninguém, dar satisfação da vida dele para os outros. Ele só vira o carro e vai. Quantas fechadas eu tomei na ponte Rio-Niterói? 1 milhão. Não sei como é que eu não caí daquele trem. Então, aí beleza. Esses dias eu estava aqui em São José dos Campos, onde o josense também não é muito afeito, né? Esse negócio de dar seta, não gosta muito. Não é muito da cultura, né? Ele acha que tem alguém vigiando minha vida aqui, eu vou virar para a esquerda, eu vou dar um drible da vaca em alguém aqui, né? Aí eu tomei uma fechada no anel viário bem violenta. E minha esposa estava com a minha filha lá atrás. Aí eu contei até 10. Respirei fundo, falei: Espírito Santo, vem sobre mim com toda a força agora em nome de Jesus. Segura minha boca, segura minha língua. E fiquei quieto. Minha língua está pegando fogo, mas fiquei quieto. Aí vem uma voz lá do fundo: mas você não vai dar uma buzinada? Você não vai falar nada? Falei: oxe, ficou a vida inteira pedindo para me controlar, agora está aí, me cutucando aí, né? É difícil, cara, porque todas essas coisas que a gente está relacionando aqui, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, não são conceitos, são coisas que a gente tem que aplicar no dia a dia. Com pessoas que tiram a nossa paciência e com pessoas que testam a nossa amabilidade. Ou seja, maturidade não é um conceito teológico lá, descolado, nas nuvens. Não, é aquilo que a gente vive na segunda-feira. Quando numa reunião de negócios, alguém atravessa uma fala sua e você tem vontade de pular no pescoço do fulano, mas você segura a sua onda e pede que Deus te dê sabedoria para dar uma resposta apropriada, mansa, humilde e crente. Porque você sabe que o que está acontecendo naquela reunião não está desconectado da sua espiritualidade, mas está conectado à sua espiritualidade. Domínio próprio, pense bem nisso. A necessidade de nós governarmos os nossos desejos e impulsos, submetendo-os à governança do Espírito Santo. Meus irmãos, maturidade espiritual tem a ver com a maneira como a gente se porta diante dos outros, de Deus e da vida. Oswald Sanders, num livro de 1962, que ele intitula Maturidade Espiritual, ele destaca outras coisas, como por exemplo, estabilidade diante da provação, humildade genuína, espírito ensinável. Em resumo, maturidade espiritual não tem a ver com experiências místicas, visões, dotação de dons. Paulo deixa claro
que isso tem a ver com o caráter de Cristo em nós. Por fim, eu quero que a gente pense um pouco sobre o caminho da maturidade. E eu quero encerrar com isso. Então vamos pensar o que é maturidade. Maturidade é um processo de mudança ascendente ao longo do tempo. A palavra mudança está no coração da noção de maturidade. Quem não muda, permanece imaturo. É preciso mudar para amadurecer. Nós falamos muito sobre mudança na igreja, sim, mas às vezes nós não nos damos conta de quão difícil é esse tema. Se você pega boa parte da teoria psicológica que está aí, e se você vai para os livros e artigos, eles vão dizer, encerrada a primeira infância, esse indivíduo está 99% acabado e terminado. E agora, tudo o que resta são manobras. Não existe mudança, não existe mudar, existe moldar uma coisa ou outra. É assim que a teoria psicológica vê as coisas, vê o ser humano. O que é que nós cristãos cremos? Nós cremos que no instante da conversão, no instante em que nós rendemos a nossa vida ao Senhorio de Jesus, nós somos regenerados, batizados pelo Espírito Santo. E naquele momento, Deus quebranta o poder do pecado no nosso coração. Esse é um ato que acontece ali, no spot, no lugar, somos justificados em Cristo. E Deus starta então um processo. Deus inicia um longo processo, aonde Ele, por meio da pessoa do Espírito Santo, vai alterar profundamente a arquitetura interior do nosso coração. Ele vai mudar coisas profundas em nós. Não é assim, Ele vai mudar um hábito aqui, Ele vai aparar uma unha nossa ali, Ele vai cortar 2 dedos de fio de cabelo. Não, Deus vai alterar a essência do nosso coração, Ele vai mexer na arquitetura da nossa alma, Ele vai nos transformar na medida de Cristo. E você e eu já sabemos que esse não é um processo indolor. Não é um processo indolor. E porque não é um processo indolor, nós, no nosso modo pecaminoso padrão, nós tendemos a resistir a esse processo. Então eu quero finalizar com isso. Jefferson, entendi o que é imaturidade. Entendi o que é maturidade. Como posso, então, amadurecer? Eu costumo sintetizar tudo isso no que eu chamo de coração quebrantado. A crítica de Deus para o antigo Israel é de que eles viram o agir de Deus, eles ouviram Deus falar, eles tiveram experiências, Deus enviou os profetas, mas o coração deles estava fechado, endurecido, resistente, sem nenhuma abertura. Porque se eu não tenho abertura para pensar, ouvir, refletir, rever, aprender novas coisas, eu não mudo, eu permaneço aonde estou, permaneço como sou. É preciso haver uma humildade mínima para que eu faça uma autocrítica e eu esteja aberto a ouvir. Agora, eu quero te provocar com uma ideia que muitas vezes me machucou como pastor. Posso abrir o meu coração aqui um pouquinho? Só 3 minutos, depois a gente fecha? Pode ser? Eu pastoreei 3 comunidades por longo tempo. 10 anos em Minas, 10 anos em Niterói. E agora nós já estamos há 5 anos aqui. Para mim é um privilégio servir vocês e uma alegria. Mas eu servi alguns outros irmãos antes de vocês por 1 década. E eu comecei aquela década e terminei aquela década olhando para aquela pessoa e vendo o quê? A mesma coisa. A mesma coisa. O que é muito curioso. Porque pense bem, se essa curva de maturidade ela tem que ser assim, uma subida, contínua, lenta talvez, mas sempre gradualmente ascendente. É curioso que eu olhe para a vida de uma pessoa
e 10 anos depois eu não veja mais Jesus naquela pessoa, como pastor dela. E note que isso muitas vezes entristece o coração de um pastor, porque nós gastamos boa parte da nossa vida estudando a Bíblia, procurando moldar a nossa vida pela palavra, para que nós possamos proclamar a palavra e ver o impacto da palavra na vida da nossa comunidade. Uma coisa que alegra o coração de um pastor é quando no aconselhamento alguém vira e fala assim: pastor, eu entendi que eu tenho vivido errado e eu preciso mudar. Cara, nesse dia eu volto para casa o homem mais feliz do mundo. Eu entro em casa e eu falo: mas que delícia ver Jesus mudando as pessoas de conformidade com a vontade dEle, tornando-as mais parecidas com Ele. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É como um pai que vê o filho alcançando marcos de crescimento, e o filho anda, ele exulta. O filho come sozinho, ele exulta. Ele fala a primeira palavra, ele exulta. Ele pede um pix, o pai se entristece um pouco. Que você possa dar um passo após o outro, mas nunca pare na sua caminhada com Jesus. Nunca pare. Revise a sua vida hoje e fala assim: Jesus, que área da minha vida hoje eu preciso dar um passo só? Um passo só. Eu falo desse negócio do trânsito, mas cara, isso é uma coisa que incomodava a mim e a minha esposa, o meu temperamento, o meu jeito. E graças a Deus, a minha esposa e eu, nós sempre conversamos assim. Eu peço assim: Isabela, você acha que eu estou avançando nessa área aqui da nossa vida? Eu falo assim: eu acho que você avançou um pouco, mas ainda tem bastante coisa para andar, vamos continuar trabalhando isso. E a gente dá mais um passo no outro ano, e mais um passo no outro ano. Mas sabe por quê? Porque a gente precisa inclusive de ajuda, porque a gente tende a se autoavaliar, às vezes de uma forma muito negativa, e isso desanima o camarada de andar, né? Ou às vezes de uma forma muito positiva. É difícil da gente obter uma percepção real do que está acontecendo na nossa espiritualidade. Então nós precisamos de conversas. Mas nós precisamos nos lembrar como amadurecer quando eu tenho um coração quebrantado. E esse coração quebrantado é exposto continuamente à palavra, ele é exposto à comunhão, ele é exposto ao tempo devocional. Mas note, uma pessoa pode fazer tudo isso, ela pode vir à igreja por 20 anos, mas se o coração está fechado, não vai adiantar de absolutamente nada. Ela acha que o sermão foi para o marido. Essa pessoa acha que o sermão foi para a esposa, foi para os filhos. Ela sempre tem uma desculpa, ela sempre tem uma justificativa, ela sempre tem um escape. Ela nunca se deixa confrontar, ensinar pela palavra. Sem um espírito ensinável, nós não vamos amadurecer. É preciso ter um espírito ensinável. É preciso ter um coração disposto a ser corrigido. Eu agradeço a Deus porque ao longo da minha caminhada cristã, muitas pessoas investiram em mim. Muitas. Cara, eu conto essa história da igreja lá de Itajubá. Vocês não têm ideia do quanto essa igreja me amou, investiu em mim, foi paciente comigo. Eu fui exortado muitas vezes em amor dentro daquela comunidade. Muitas pessoas me pegavam às vezes pelo braço, me levavam no canto e falavam assim: Jefferson, eu acho que não é legal isso. O que você acha de repensar aquilo? Sempre com amor. E eu pensava: é verdade, né? Isso não está legal. Nossa, isso daqui precisa melhorar. E essa comunidade investiu em mim e eu vi isso como uma coisa positiva. E eu falei: olha, que bom que tem alguém interessado em mim. Que bom que tem alguém olhando para mim, que bom que tem alguém me dando feedback. Isso é um ato de amor. Tem um provérbio que diz assim: corrija o sábio e ele te amará. Corrija o tolo e ele se voltará contra você. Quando alguém te corrige, qual é a sua postura? Você se porta como um sábio que entende que aquela pessoa está olhando para você, está querendo investir em você, está querendo elevar você. Ou a gente entra no modo reativo, no modo auto-justificado. Sem um coração ensinável, não é possível crescer na maturidade. Paulo, com o seu vasto conhecimento bíblico, ao falar do derramamento dos dons, ele vai citar um salmo, o Salmo 68, versículo 18. E vai aplicar esse salmo entendendo que esse salmo ele fala sobre Jesus. Esse salmo ele é um salmo de vitória, aonde esse rei ele vence os seus inimigos
e ele traz os seus inimigos como espólio de guerra. Esse era um hábito comum da época. Quando um rei vencia o outro, ele trazia aquele povo que ali estava para serem seus súditos. Ele se apropriava daquelas pessoas, elas agora pertenciam ao seu reino. Paulo está entendendo que esse salmo ele fala sobre a vitória de Jesus na cruz. Ele fala do fato de que Jesus, ao vencer a morte, ao vencer o diabo na cruz, ele nos comprou para si mesmos e nós somos agora dele, nós somos súditos dele, nós fazemos parte do reino dele. E ele não apenas nos comprou para si mesmo, mas ele derramou dons espirituais sobre nós, dons espirituais visando a maturidade da igreja, para que a igreja se pareça cada vez mais com Jesus. Jesus morreu para que nós pudéssemos amadurecer espiritualmente. Então eu quero encerrar esse sermão com as seguintes palavras. Nós cristãos costumamos dizer as coisas certas do jeito errado. Isso é um problema. Nós costumamos dizer assim: você tem que perdoar, você tem que crescer, você tem que orar, você tem. Mas gire um pouco, um grauzinho só para a direita, e a gente pode ver isso por uma outra perspectiva. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário para derramar sobre nós do seu Espírito e nos regenerar espiritualmente, a esperança de mudança pessoal e portanto de crescimento para todos nós aqui seria de zero. Nada. Nós nasceríamos e morreríamos do mesmo jeito, sem conseguir avançar 1 centímetro sequer, ainda mais naquelas áreas que realmente nos incomodam e que nós queremos mudar. Nós não conseguiríamos, nós estaríamos fadados a sermos escravos do pecado para todo sempre. Mas porque Jesus morreu, essa lógica foi quebrada e nós podemos mudar. Nós podemos mudar. Pense hoje na área que é mais difícil do seu temperamento, do seu caráter, da sua vida. Pense em uma área que você acha que você não evoluiu nada nos últimos 10 anos e que agora você já desistiu dela e tende a pensar que não vai crescer mais nada nos próximos 10 anos. E agora faça o seguinte: coloque o evangelho nessa conversa. E pergunte-se a si mesmo: se Jesus morreu por mim, o que é que não pode ser transformado na minha vida e no meu caráter? O que é que não pode ser mudado pelo poder do Espírito Santo na minha vida? O que é que não pode ser moldado pelo trabalho da palavra de Deus? Eu posso experimentar mudança nessas áreas da minha vida. Eu posso. Hoje é o meu primeiro dia dos pais com a minha filhinha aqui junto conosco, na nossa comunidade. E quem me acompanha há um tempo sabe que eu já disse muitas vezes aqui do púlpito: eu nunca tive medo de casar, mas eu tinha muito medo de ser pai. Porque eu julgava e ainda julgo que eu não recebi bons modelos. E eu dizia comigo: cara, eu acho que eu não tenho a referência correta, eu não tenho os modelos que eu preciso para ser um bom pai. Eu não tenho. E me entristeceria muito passar adiante para uma próxima geração as feridas que eu recebi. Esse 1 ano com a Sofia tem sido uma aventura tremenda. Tem sido uma aventura tremenda. E todos os dias Deus diz para mim: eu te capacito. Eu te capacito. Eu sou o seu modelo. Eu te dou força, eu te dou sabedoria. Esses dias atrás nossa filhinha ficou um pouco gripada e dentes. E alimentar a Sofia se tornou um trabalho de ficar sentado numa cadeira 1 hora, contando todo tipo de história imaginável para uma cabeça adulta, brincando com todos os brinquedos porque ela precisava comer. E minha esposa olhou para mim e falou: nossa, eu estou boba de ver a sua paciência. Aquilo falou forte dentro do meu coração. Aquilo falou forte. Talvez ela não saiba o quão grande aquela palavra foi para mim. Talvez ela não saiba o quão importante aquilo foi para mim. Eu disse: olha, com certeza essa paciência não é minha. É um recurso que Deus está derramando sobre mim nessa temporada e que Ele derrame mais. Deus pode te levar adiante. Deus pode fazer coisas profundas no seu coração. A única pergunta é: o seu coração está quebrantado diante do Senhor? Senhor, nós pedimos
por favor, até esse quebrantamento do qual nós falamos aqui, não é alguma coisa que a gente consiga fazer, Senhor. Não é. Mas é uma graça do Teu Espírito, que infunde sobre nós essa abertura espiritual, e nos dá um coração ensinável. A Tua palavra nos promete, dizendo: eu arrancarei de vocês o coração de pedra, eu tirarei esse coração empedernido de vocês, e eu colocarei no peito de cada um de vocês um coração de carne, que é capaz de ouvir a minha voz, de atender a minha vontade. Senhor, nos ajuda. Existem tantas áreas da nossa vida que ainda estão tão aquém do que o Senhor planejou para nós. Existem tantas coisas ainda no nosso temperamento, no nosso caráter, que ainda não se assemelham contigo, Jesus. Mas Jesus, nós acordamos todos os dias pedindo: Senhor, faz um milagre em mim, faz de novo. Transforma as arquiteturas do nosso coração, nos ensina a sermos mais obedientes, nos dá disponibilidade para ouvir, nos dá um coração aberto para entender a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nos ajuda. Derrama do fruto do Teu Espírito sobre a nossa vida, para que nós possamos exibir nas nossas relações, todas elas, em casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, no trabalho, em todo lugar, as pessoas possam ver amabilidade, graça, paz, longanimidade, paciência, domínio próprio, mansidão. E fazendo isso, elas possam ver Jesus vivendo em nós. Senhor Jesus, hoje eu oro especialmente com pessoas da nossa comunidade que sentem que não vão conseguir vencer um pecado em uma área específica da sua vida. E nós oramos, Senhor, pedindo: Espírito Santo, lembra essa pessoa que o poder do pecado já foi quebrado sobre ela, em nome de Jesus. Traz nova esperança, Senhor, sobre esse coração. Lava toda a culpa, lava toda a vergonha. Nos lembra que a nossa dívida foi arremessada na cruz de Jesus e já não existe mais. Tapa os nossos ouvidos para a acusação do diabo, Senhor. Tira, Senhor, o inimigo do nosso encalço e nos ensurdece para a voz diabólica que nos acusa dia após dia daquilo que fizemos. E nos lembra da graça, nos lembra que fomos amados, fomos salvos, estamos redimidos, fomos justificados, somos seus filhos e filhas. Ninguém poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Senhor, nos firma na Tua graça, nos transforma, faz isso para a Tua própria glória. É isso que nós pedimos, e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém.